Nós agora de tarde. Amém, glória a Deus, aleluia. Bom estar aqui, bom estarmos na presença do Senhor, né? Não há coisa melhor do que o Senhor. Dentro dessa perspectiva que a igreja está celebrando, né? Não apenas hoje, mas nesse tempo de olhar para 2025, né? Esperança em relação ao que vem e gratidão em relação ao que já veio, né? Lembrando que a Bíblia sempre nos fala de darmos graças em tudo, sermos agradecidos, né? E um coração agradecido, na verdade, move o mundo espiritual, porque a gratidão, na verdade, é o oposto da murmuração, né? A murmuração, ela fecha portas. A murmuração fechou a porta para uma geração inteira ficar no deserto, e eles não entraram em Canaã. Mas a gratidão é que nos faz olhar para o alto, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, né? Glória a Deus por isso. Então eu quero, dentro dessa perspectiva, meditar a partir de um texto em João, no Evangelho de João, capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 9. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa esse lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus essas coisas e continuou na Galileia. Muito bem, esse é um texto muito interessante, porque ele vem numa sequência em que Jesus, ele faz um sermão muito longo, e ele não apenas isso, mas ele confronta as pessoas que estão ouvindo, seus discípulos, a multidão. Chega um momento desse confronto em que as pessoas começam a levantar e ir embora, elas não aguentam, e elas começam a ir embora, e de repente, eu imagino Jesus vendo o pessoal levantando, né? Levanta um, vai embora, levanta o outro, vai embora, né? Não sei se eles estavam sentados, estavam em pé, mas eu sei que eles começaram a ir embora, e de repente, Jesus se volta para os discípulos, para os 12, e pergunta: vocês também querem ir embora? Ele faz essa pergunta para eles, ou seja, não basta a multidão já ter ido, vocês também querem ir? E aí é que Pedro dá aquela resposta, né? Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, temos crido e conhecido que tu és o Cristo. Então, é nesse contexto da multidão indo embora, que os irmãos de Jesus chegam para ele, e vão dizer: olha, a festa de tabernáculos está chegando. A festa dos tabernáculos é uma das festas que mais movimentavam o povo, não só naquela época, mas hoje também, né? Tem as grandes festas bíblicas, né? Mas as três principais, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, são três festas em que o povo era chamado a subir a Jerusalém e festejar. E tabernáculos
era, de uma forma muito particular e direta, a festa que mais atraía gente. Então, o que eles estão falando para aqui, para Jesus? Olha, a festa de tabernáculos está chegando. Vamos para a Judéia, vamos para Jerusalém, faça um monte de milagres e você vai ganhar um monte de likes, você vai ganhar um monte de seguidores, você vai ter um monte de gente vindo atrás de você. É como se os irmãos estivessem dizendo: olha, vamos reverter essa situação, vamos mudar o rumo das coisas. Até aqui não está dando certo o que você está fazendo, porque o que você está fazendo, as pessoas estão indo embora. Então eles propõem para Jesus: vamos fazer do nosso jeito? Vamos fazer milagres públicos? Vamos fazer milagres na frente de todo mundo? É mais ou menos aquela mesma tentação que Jesus enfrentou no deserto. Lembram? Jesus é batizado, ele vai para o deserto, e uma das tentações de Satanás, depois de 40 dias que Jesus está ali, então Satanás vem para ele e diz assim: olha, lança-te lá do pináculo do templo abaixo. O que Satanás estava querendo propor para Jesus? Faça algo aparente, se mostre alguma coisa que as pessoas vão olhar e vão aplaudir, você vai ser reconhecido. E é interessante isso, porque Satanás sempre está tentando a gente nessa área, ser reconhecido, ser aplaudido, né? Quantas vezes a gente serve o Senhor, faz alguma coisa para Deus, e se ninguém vem e diz o muito obrigado, a gente fica bravo. Aqui não, aqui eu sei que não acontece. Lá em Bauru acontece bastante, né? Não, ninguém disse, né, obrigado, aí fica bravo, fica sentido, porque na verdade, no coração de cada pessoa, cada ser humano, há uma necessidade, a gente precisa de reconhecimento, só que a gente busca da forma errada. Quer ver uma coisa? A Bíblia diz que naquele dia final, nós vamos receber um elogio de Deus, porque Deus sabe que nós merecemos receber elogios dEle, a fonte é Ele, porque naquele dia Ele vai dizer para mim e para vocês, né? Bem está servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E isso é um elogio de Deus, e Deus deixou para o final de tudo. No final da nossa vida, final da nossa carreira cristã, vai chegar o momento que estaremos na presença de Deus, e Ele vai fazer o elogio: servo bom e fiel. Servo bom e fiel, você se manteve firme, você não me abandonou, você não deixou a fé, você não deixou de crer, você continuou firme até o fim. Ser fiel até a morte, te darei o quê? A coroa da vida. Então, o elogio faz parte, o nosso coração, ele deseja algo, só que muitas vezes a gente vai buscar no lugar errado. A gente se esquece que a fonte do elogio para nós tem que ser Deus, e tudo aquilo que nós fazemos precisa ser endereçado para Ele, e é Deus quem vai olhar para mim, para você e dizer: bem está, servo bom e fiel, você tem sido fiel. É Ele quem vai dizer para nós, não as pessoas. Então os irmãos de Jesus estão na verdade fazendo o papel do tentador, né? Eles estão fazendo o papel do tentador, tentando levá-lo de volta para a Judéia, para que ele pudesse receber reconhecimento público, reconhecimento das pessoas, reconhecimento daqueles que muitas vezes nem criam, mas o nosso coração precisa ser voltado para Deus. Agora tem uma coisa no texto, se vocês fecharam a Bíblia aí, olha outra vez aí, João capítulo 7, tem uma coisa interessante no texto, e eu vou agora ler com vocês um verso, que eu não li, eu li até o 9, agora a gente vai ler o verso 10, olha só que interessante. Primeiro lá no verso 6, Jesus diz assim: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Então eles querem que ele vá para a Judéia, ele diz: olha, não chegou meu tempo, o de vocês chegou, o meu não.
Aí no verso 10 diz assim: mas depois que os seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Por quê? Porque Jesus sabia que a aprovação tinha que vir do Pai e não das multidões. Quando ele entende que a aprovação vinha de Deus, do Pai, então ele não se preocupa em ir para a Judéia para fazer milagres, ele se preocupa em ir para a Judéia para agradar Deus. Lembra que a Bíblia diz lá em João capítulo 5 que o filho não faz nada que não veja o pai fazer? Jesus só fazia aquilo que ele via o pai fazer. Então se ele vai para a Judéia, ele vai em obediência ao pai. Tudo que ele fazia para obedecer o pai, para agradar o pai, porque o seu coração era voltado para agradar apenas o pai. Aqui é uma diferença muito interessante na maneira como os irmãos de Jesus falam e como Jesus fala, porque Jesus diz: o meu tempo ainda não chegou, mas o tempo de vocês sempre está presente. A palavra tempo aqui, no original, é a palavra kairos. Kairos é o tempo oportuno, o tempo certo. A palavra cronos, não é, que lembra a gente cronologia, cronômetro, não é, nos remete a quê? Faz a gente lembrar de calendário, um dia depois do outro. A gente olha para o relógio, então eu posso dizer: esse culto começou há 46 minutos atrás. Ou eu posso falar: essa igreja está completando 24 anos, porque 24 anos atrás algo aconteceu, uma nova história começou a ser escrita. Estão me entendendo? Então isso é cronologia, estamos falando passo a passo, estamos falando um dia após o outro, um horário depois do outro, estamos falando isso, mas kairos é o tempo de Deus, e o tempo de Deus não depende de calendário. O tempo de Deus não depende do calendário. Deus age e não se prende a relógio. Aliás, Deus é dono do tempo, amém? Ele criou o tempo. Se Deus criou o tempo, Ele é o dono do tempo, por isso o tempo obedece a Deus. Deus pode fazer o tempo andar mais rápido, Deus pode fazer o tempo retroceder, Deus pode fazer o que Ele quiser, porque Ele é o dono do tempo, e Deus é atemporal, Ele está fora do tempo, então Ele tem o controle do tempo. Então, kairos é isso, é o tempo oportuno de Deus, é o tempo certo para Deus, não para nós. Por exemplo, vamos imaginar que uma profecia dada ou para a sua vida, ou para essa igreja, se cumprisse hoje. Então ela se cumpre no dia 19 de dezembro, certo? Ela estaria se cumprindo agora, às 3h47, 48 minutos. Acontece que essa profecia se cumprir agora, não tem a ver com o calendário nem com o relógio. Deus não vai cumprir uma profecia hoje, porque hoje é o dia 19 de dezembro. Ele vai cumprir, porque o se se cumpriu. Como assim? 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então, promessa, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Deus está dando 3 promessas, 3 profecias, 3 coisas para acontecerem, mas Ele diz: se algo acontecer antes, se demorar o meu povo se arrepender, buscar a face, né? Se voltar para os caminhos do Senhor, se demorar, aquela promessa demora a se cumprir. Por quê? Porque o kairos é o tempo de Deus, não é o tempo nosso. Por isso muitas vezes a gente não se dá conta de que a gente pode perder o tempo de Deus.
A gente pode experimentar muitas coisas boas de Deus, porque Deus é bom. Acabamos de cantar isso, né? Em todo tempo Deus é bom. Nós acordamos, né? Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu canto a bondade do Senhor. Por quê? Porque em todo tempo, até quando eu estou dormindo, Deus trabalha a meu favor, não é? Deus trabalha em seu favor, mesmo quando você está dormindo. Então a bondade de Deus é o tempo todo. Mas o que a gente precisa entender é que muitas vezes a gente não percebe o agir de Deus, essa bondade de Deus se manifestando a nosso favor, e perdemos oportunidades. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes a gente se prende àquilo que já foi, lamentamos o que não fizemos, o que a gente devia ter feito e não fez. Já fizeram isso? Não? Só eu. Não é? A gente olha para trás, então a gente está aí, 2024 chegando no fim. Aí a gente olha para trás, puxa, eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo comigo, o emprego, o trabalho, o filho, a filha, o marido, a esposa, enfim, a gente vai olhando as coisas que aconteceram ou deixaram de acontecer, e muitas vezes a gente fica se lamentando por causa do cronológico que aconteceu lá atrás, e a gente se esquece que o tempo de Deus é diferente, que a maneira de Deus agir é completamente diferente. Há um texto muito interessante, eu quero convidar vocês a olharem comigo, que é de Efésios capítulo 5. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Efésios capítulo 5, nós vamos ler os versos 15 e 16, que diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ele está falando aqui, remindo o tempo. A palavra remir significa comprar de volta, recuperar, libertar do cativeiro. Quando nós falamos que Jesus nos remiu, Ele está falando que Jesus nos comprou para Ele. Ele pagou um preço para que eu e você pudéssemos ser dele. Então nos comprou de volta para Ele. Amém? Mas Ele está dizendo aqui, remindo o tempo. Isso quer dizer que o tempo perdido pode ser recuperado. Porque nós não estamos falando de calendário, nós estamos falando do agir de Deus, do poder de Deus que tem o controle sobre o tempo. Então quando a gente olha para o ano que passou, e às vezes a gente fica preso naquilo que foi, e fica imaginando, podia ter sido assim, podia ter sido assado, podia ter acontecido aquilo outro, a gente se esquece que Deus é poderoso o suficiente para mudar o tempo, as estações, porque Deus é o Deus das novas oportunidades. Remir o tempo pode significar para a gente, aquela oportunidade que a gente perdeu lá atrás, Deus trazer de volta para a gente hoje. Aquilo que a gente pensa que poderia ter acontecido, não aconteceu, e nós vamos buscar ao Senhor, e pedimos, Deus, traz de volta essa oportunidade, faz de novo isso, Senhor. E Deus, por misericórdia e graça, vem em nosso favor, Ele abre aquela porta, Ele libera aquela graça, Ele libera aquela bênção, e Ele faz com que as coisas mudem a nosso favor, não porque somos bons, mas porque Ele é bom, e Ele é bom o tempo todo. Então quando a gente olha essa palavra, remindo o tempo, quer dizer, trazendo de volta aquilo que foi perdido, recuperando aquilo que foi deixado lá atrás, trazendo aquilo que a gente pensa que não tem mais jeito. Sabe, Deus, Ele está em todo momento nos dando novas oportunidades. Em todo tempo Deus nos dá oportunidades novas. Às vezes não são exatamente aquelas que passaram, né? Às vezes o tempo passa bastante, aí chega um momento em que a gente
já não tem como acompanhar aquele ritmo, fazer aquilo que pensava fazer lá atrás, né? Mas Deus nos dá novas oportunidades, e aquilo que a gente achava que era perdido, na verdade a gente experimenta de uma forma diferente. Mas Deus não deixa de agir em favor dos seus filhos, Ele não deixa de agir em nosso favor. Então nunca diga, eu perdi o tempo. Nunca diga, não posso mais. Nunca diga, não tem mais jeito, porque aquilo que foi perdido pode ser resgatado. Aquilo que foi deixado para trás pode ser trazido de volta. Muitas vezes pelo arrependimento. Quantas coisas eu já olhei para trás e eu tive que pedir perdão a Deus, né? Meu Deus, me perdoa, eu podia ter feito e não fiz. Eu tive aquela chance e não aproveitei. Então me arrepender diante de Deus e dizer: Senhor, abre novamente a oportunidade. Abre novamente essa oportunidade. Pelo arrependimento, Deus pode trazer de volta aquela oportunidade. Então lembre-se, Kairos não é relógio de Deus, não é um calendário que não volta mais. Dia 18 de dezembro foi ontem, nunca mais vai voltar. 18 de dezembro está lá no calendário, se você pôs um xizinho, marcou lá na folhinha, já foi, ele não volta. Mas o Kairos de Deus, o tempo de Deus pode voltar, porque Deus não está preso ao calendário, amém? Jesus sabia exatamente quem Ele era e para que Ele estava aqui, e exatamente por isso Ele não ficava preso às coisas desse mundo, não se preocupava com o calendário, Ele não ficava preso a isso, Ele estava muito mais preocupado em viver o tempo oportuno de Deus, aproveitar as oportunidades de Deus. Tanto é que várias vezes tentaram prender Jesus, mas ainda não era chegado o seu tempo, ainda não era chegado o seu momento. Ele disse: a minha vida eu a dou. Ninguém tomou Jesus para o matar, Ele se entregou para morrer. Essa foi a atitude dele. Então, há muitas coisas que você pode fazer, há coisas que pode e deve fazer. Mudanças têm a ver com decisões que nós temos que tomar. E muitas vezes, a gente retomar uma caminhada, retomar uma vida com Deus, retomar experiências com o Senhor, retomar uma caminhada de família, refazer relacionamentos, exige de nós decisões, exige de nós dar passos de fé. Então temos que fazer isso. Aquilo que ficou para trás, aquilo que ficou pelo caminho, aquilo que pode ter sido aparentemente perdido, trazer de volta para o Senhor. Deus, queremos ver isso acontecer outra vez. Quero ver a bênção do Senhor sobre a minha casa, quero ver a bênção do Senhor sobre os meus filhos, quero ver a bênção do Senhor sobre o meu trabalho, sobre a minha casa, os meus relacionamentos, não importa onde, eu tomo a decisão de fazer o que preciso for para chegar lá, amém? É assim que funciona. O nosso Deus é o Deus que faz todas as coisas novas outra vez. Ele sempre faz assim. 2 Coríntios capítulo 6, não precisa abrir, eu vou ler aqui. 2 Coríntios capítulo 6, versos 1 e 2 diz assim: nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, eu te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Olha só o que ele está falando aqui. Ele diz, em primeiro lugar, nós somos cooperadores com Ele.
Nós cooperamos com Deus, eu coopero com Deus quando eu tomo a decisão de obedecer, de ir na direção do propósito dEle. Mas ele diz também aqui, não recebais em vão a graça de Deus. A graça de Deus é graça, entre outras coisas, a graça de Deus nos capacita. Por que é que eu e você podemos obedecer Deus? Porque a graça de Deus é sobre nós. Por que é que nós estamos aqui nessa tarde? Porque a graça de Deus nos trouxe aqui. Por que é que nós podemos orar? Porque a graça de Deus nos habilita a isso. Por que é que nós lemos a palavra e o nosso espírito é alimentado? Porque a graça de Deus está sobre nós. A graça do Senhor se renova todos os dias sobre a nossa vida. Então eu tenho que pensar que a graça de Deus, ela me capacita a obedecer o Senhor. Ela me capacita a viver uma vida de integridade para com Deus. Ela me capacita a viver cada momento para Deus. Então ele diz, não receba a graça de Deus em vão. Como assim? Saiba, você tem condições de tomar decisões. O diabo não pode roubar absolutamente nada de você que Deus tenha te dado. O diabo só trabalha com engano e a mentira. Ele não pode aprisionar o crente que está vivendo uma vida fiel. Amém? A não ser que a gente tenha uma vida torta, né? Aí é um problema. Mas ele não pode. Sabe por quê? Porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Quem poderá fazer alguma coisa contra nós? Não receba a graça de Deus em vão, dependa do Senhor. Por quê? Porque esse é o dia oportuno de Deus. Esse é o tempo oportuno de Deus para nós. Eu quero convidar vocês a exercitarem isso de uma forma bem especial. Feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos e repita comigo diante do Senhor: eu não quero mais perder tempo. Repita assim: eu quero viver o melhor de Deus para a minha vida. Eu decido viver a minha melhor versão. Eu decido recuperar o tempo perdido. Eu decido reviver a unção que foi perdida. Eu decido viver o Kairós de Deus. Eu decido, porque Deus espera que eu decida, mas Deus, pela sua graça, me capacitará nessa decisão. Ou seja, quando eu e você tomamos decisões diante de Deus, Ele nos capacita. Às vezes nós achamos que o desafio é muito grande, a barreira é muito grande, a montanha é muito grande diante de nós. Mas lembre-se, Josué e Calebe foram 2 espias, junto com outros 10, que entraram na terra e espiaram, mas quando eles voltaram, ao invés de olharem para os gigantes, olharam para Deus. 10 espias voltaram olhando para os gigantes e disseram: não podemos, eles são muito grandes, nós somos como gafanhotos aos olhos deles. Mas Josué e Calebe não, se mantiveram firmes. Se Deus nos prometeu essa terra, Ele vai dar essa terra, Deus é capaz de fazer. E eles tomaram uma decisão de permanecer fiéis, apesar de tudo que os outros estavam falando. Os outros podiam dizer não, mas eles disseram sim. Eles não foram atrás da multidão, eles não foram atrás dos amigos, eles não foram atrás do que os outros estavam falando, eles foram atrás do que eles criam, que Deus era capaz de dar aquela terra. Por isso, 40 anos depois, eles estavam lá, entrando na terra, tomando posse da herança. Vamos pegar esse episódio e pensar. Eles podiam ter olhado para trás e podiam ter dito: perdemos a oportunidade. Entramos na terra, vimos a terra, pisamos a terra, mas 10 disseram não,
nós perdemos a bênção. Com Deus não é assim. Com Deus não funciona assim. Quando o meu coração permanece fiel ao Senhor, pode passar o tempo que for. Pode passar o tempo do relógio, o tempo do calendário que for. O tempo de Deus volta para aquele que é fiel. E eles experimentaram aquilo que eles achavam que era perdido. Na verdade, eles receberam lá na frente, porque mantiveram um coração fiel diante do Senhor. Eu quero convidar vocês nessa hora a colocar diante de Deus aquelas coisas que vocês acharam, ou podem olhar para trás e acham que foi perdido. O que foi perdido? O que será que, olhando para esse ano de 2024, de repente vocês estavam achando, perdi a oportunidade, podia ter feito aquilo e não fiz, não devia ter feito aquilo outro e fiz. Do que você se lamenta? Eu quero convidar você nesse momento a entregar isso ao Senhor, e a dizer: Deus está aqui, eu coloco nas tuas mãos, eu entrego isso ao Senhor. Se for preciso, Senhor, volta o tempo, o teu tempo Kairós, traz de volta o tempo oportuno, traz de volta o tempo oportuno para essas oportunidades, traz de volta, Senhor, para a minha vida, para a minha casa, para as minhas finanças, para os meus projetos, aquilo que o Senhor colocou no meu coração e eu não fiz. Traz o teu tempo oportuno, Senhor, porque eu quero viver a tua vontade, ainda que seja como Josué e Caleb, depois de um tempo passado, ainda assim eu quero experimentar aquilo que o Senhor prometeu, porque o Senhor é capaz de fazer hoje. Se você quer colocar isso diante do Senhor, fica de pé, coloca diante dele, fale com ele. Diga para ele, quais foram os planos abandonados? Diga para ele quais foram as oportunidades que você acha que perdeu. Coloca diante do Senhor, talvez, um filho, uma filha, um cônjuge, pai, mãe. Nada, ninguém está perdido para Deus. Nada, nem ninguém está perdido para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, nossos corações, e declarar, ó Deus, assim como Josué e Caleb fizeram, dizer: Deus, nós continuamos confiando no Senhor, ainda que o calendário, ainda que o relógio, ainda que os acontecimentos possam parecer contrários, nós dizemos: os nossos olhos estão no Senhor, nós continuamos confiando no Senhor, e nós pedimos: Deus, recupera as oportunidades para nós, traz de volta, ó Deus, aquilo que nós não conseguimos fazer, ajuda-nos, ó Deus, a ir além daquilo que os nossos olhos humanos estão vendo, porque o Senhor é o Deus das novas oportunidades, o Senhor que faz novas todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, eu peço agora, Senhor, e declaro sobre a vida de cada pessoa aqui, esse abrir de portas, porque a Tua palavra diz que o Senhor abre e ninguém fecha. Eu quero declarar isso agora, Senhor, nessa tarde, o abrir de portas, ó Deus, que pareciam fechadas, o fechar de portas que pareciam escancaradas pelo inimigo, Senhor, porque quando o Senhor abre, ninguém fecha, quando o Senhor fecha, ninguém abre.
Entra, Senhor, com a tua providência nas nossas vidas, porque entregamos a Ti, a nossa confiança está no Senhor. Deus, a nossa confiança não está no nosso raciocínio, na nossa capacidade, a nossa confiança não está nos nossos talentos, a nossa confiança, Senhor, está em Ti, na capacitação da Tua graça. Por isso, nessa tarde, Senhor, o que nós estamos fazendo é tomando decisões, a decisão de permanecermos firmes e buscarmos, ó Deus, aproveitar as oportunidades do Senhor e clamar ao Senhor nessa hora. Traz de volta, Deus, oportunidades, porque nós queremos aproveitar tudo, Senhor. Não queremos viver apenas uma parte das Tuas promessas. Nós queremos viver tudo que o Senhor tem prometido para nós. Então o que nós queremos declarar aqui, Deus, é que nós cremos no Teu poder de remir o tempo, de trazer de volta, Senhor, para vivermos na plenitude aquilo que o Senhor tem prometido. Libera, Deus, a Tua graça sobre cada um aqui, a capacitação que vem do alto, Senhor, para tomar as decisões certas na hora certa. A capacitação que vem do alto, Senhor, para firmar os pés em fé diante do Senhor, porque não somos daqueles que retrocedem, somos aqueles que avançam por fé, porque o Senhor é o nosso Deus. Glória, pois, a Ti, Senhor. Aleluia.